dia, meus amores. Hoje é segunda-feira e nós vamos ter a nossa primeira aula de matemática, conforme prometido na semana passada. E nós vamos falar hoje sobre o sistema de numeração decimal. Então, no início da aula, a tia já vai colocar um vídeo lá explicativo de uma professora muito legal, com tudo que vocês precisam saber. Quem consegue entender o sistema de numeração decimal consegue fazer a leitura de qualquer numeral, consegue descobrir quantas ordens tem o número, quantas classes ele tem, qual é o valor que cada numeral tem dentro do quadro valor de lugar, fazer decomposição e composição de um numeral. Eu sei que vocês, o terceiro ano já viu, o quarto já viu e o quinto ano também já viu. Só que à medida que a gente vai, os anos vão passando, a gente vai aumentando esses números, né? Para a gente ficar com mais segurança para fazer a leitura. Então, aqui no quadro, eu já botei, desenhei aqui um quadro muito feio, que vai até os bilhões, tá? Então, vamos começar com uma explicação bem simplesinha, mais humildezinha do que o da professora, só para dar um reforço, tá? Então, a gente tem aqui o quadro valor de lugar, ó. Unidade, dezena, centena. Vamos lembrar que a dezena, uma dezena vale 10, né? Estão lembrando? A centena, uma centena vale 100. E aqui a classe dos milhares que vale 1000, né? Uma unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão e por aí vai. E os numerais vão aumentando. E se a gente entender direitinho esse quadro, a gente consegue fazer a leitura de qualquer numeral. Então, vamos lá. Aqui eu tenho que saber que cada númerozinho desse aqui, que fica aqui dentro, vamos botar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada númerozinho desse aqui representa uma ordem. Uma ordem. A cada 3 ordens, eu tenho uma classe. Ó, classe das unidades simples. 1, 2, 3. Classe dos milhares. É o 1000 que a gente fala, né? Classe dos milhares. E aqui eu tenho a classe dos milhões. Mas, tia, vai até milhões só? Não, bilhões e por aí vai. Os numerais vão aumentando, tá? Então, por exemplo, aqui, no exercício que eu coloquei hoje, é tudo sobre isso aqui. Então, eu tenho nesse numeral 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 ordens. 9 ordens. E tenho 1, 2, 3 e 3 classes. De acordo com a posição que cada numeral desse se encontra, ele tem valor. Por exemplo, o 0 na unidade vale 0 mesmo. O 1, ele está na dezena. Então, ele vale 10 mesmo. O 2, ele está na centena. Eu sei que uma centena vale 100. Então, se eu tenho o número 2 na centena, eu tenho o numeral aqui do 200. Tá? Isso aqui eu não posso esquecer. Que é o valor que o numeral tem de acordo com a ordem que ele ocupa. Na atividade de hoje, eu coloquei o link lá da professora explicando o quadro valor de lugar, o sistema de numeração decimal, que é o nosso, e coloquei uma atividadezinha bem simples, só para a gente começar, tá? Então, eu botei classe das unidades simples. Aí, botei primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Aí, botei os numerais 345, 78, 361 e 89. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o numeral, ó, a classe das unidades simples, 3 ordens. Aí eu vou pegar o numeral que eu coloquei, o primeiro, 345. Aqui a primeira ordem, aqui a segunda ordem, aqui a terceira ordem. E vou colocar cada um no seu lugar. O 5, unidade simples. O 4 está na segunda ordem, na dezena. Então, coloca ele aqui.
O 3 está na centena, então a terceira ordem coloca ele aqui. Agora, eu pergunto a vocês, quanto é que vale esse 5? Ele vale 5 mesmo, porque está nas unidades simples. Quanto é que vale o 4? Ele vale 40, porque ele está na dezena, e uma dezena são 10. Se eu tenho 4, eu tenho 40. O 3 está na centena. Se eu tenho 3 centenas aqui, eu tenho 300, tá? Esse é o número 1. O número 2, eu botei escrever por extenso, que vocês estão cansados de fazer. O que é escrever por extenso? É escrever o nome do número, mas escrevendo da melhor maneira possível, sem erro de português. Então, vamos lá. O primeiro numeral que eu coloquei foi 100. É fácil demais. O segundo eu coloquei 234. Se eu quero escrito por extenso, eu vou escrever 234. Mas eu quero tudo feito no caderno, com uma letra bem bonita, não é letra feia igual a tia Aurora tá fazendo aqui não, tá? No número 3, eu coloquei um arme e efetue. Então, coloquei numeral só com centena. Então, a letra A e a letra B. Vocês vão pegar o 766, vão colocar no quadro valor de lugar, o 169, vão colocar no quadro valor de lugar e vão fazer uma operação de menos, com o sinalzinho de menos, tá? E a letra B é uma continha de mais que vocês também vão colocar dentro do quadro valor de lugar. Os numerais podem riscar, tá, gente? Para separar o número, que o quadrinho retirou faltou. Na próxima questão, eu botei outro quadro valor de lugar. Aí vocês vão ter que analisar esse quadro para falar quantas ordens esse numeral tem. O numeral já está composto. Vocês vão botar quantas ordens o numeral tem, quantas classes ele tem, qual é o algarismo que fica nas unidades simples e por aí vai. Na outra questão, eu botei. Vocês vão compor o numeral. 7 dezenas e 6 unidades. Se eu tenho 7 dezenas, eu tenho 70. Mais 6 unidades, 76. Então, o numeral é 76 e até a letra F. Na outra questão, eu coloquei qual número é representado no ábaco ao lado. O ábaco é mais um recurso didático que a gente usa para trabalhar o sistema de numeração decimal e o quadro de valor de lugar. Então, no ábaco é igual o material dourado, parecido com o material dourado, tem a mesma função. Então, é só observar, contar quantas argolinhas tem e ir preenchendo ali as lacunazinhas. Na outra questão, vocês vão botar em qual das alternativas abaixo o número 4 representa 400 mil. Vocês aí já estão um pouquinho mais de dificuldade, tem que pensar mais um pouquinho. Aí vocês vão marcar a letrinha certa. Na última questão, vocês vão botar qual é o maior número que podemos representar usando os algarismos 6, 2, 4, 3 e 1. Isso aqui é como se fosse um desafio. Usando só esses numerais, qual é o maior algarismo que eu posso representar? E vai marcar também um xizinho, vai quebrar um pouquinho a cabeça, tá? Eu quero que vocês façam todas as atividades no caderno, inclusive o quadro valor de lugar, que aí depois vocês podem apagar os vídeos, tá? Para não ficar muito pesado o celular de vocês. A gente precisa de régua, a gente já de antemão precisa de uma tabuada, já podem ir estudando a tabuada, tá? Tia, mas eu não sei nada de tabuada. Óbvio que eu vou ajudar vocês, mas eu preciso que vocês já vão dando uma estudada aí, tá? Por último, eu quero que vocês façam as atividades todas no caderno. Pode colocar só a resposta? Pode, mas eu quero que vocês façam o quadro valor de lugar com a explicação direitinho, que aí vocês podem apagar o vídeo e não vai ficar sem a matéria, tá? Um beijo para todos e eu queria voltar 11 horas para fazer a correção dessas atividades, mas eu não sei se vai dar tempo de todo mundo terminar. Se não der tempo, na próxima aula a gente corrige. E assim, eu tô percebendo, sexta-feira foi show, vocês mandaram bastante atividades, assim, atividades bem feitas.
pedir para corrigir, pedir para reescrever as palavras, que essa é a minha função, tá? Então, assim, eu peço com bastante carinho, mas eu falo, fulana, vai lá e apaga a palavrinha tal, porque ficou feio. Tá errado, tá escrito errado, tá com Z, é com S, ou é com S, e escreveu com Z. Eu vou estar sempre corrigindo vocês dessa forma. Não esperem a Tiero fazer as atividades para vir corrigir. Façam primeiro. Eu não vou botar gabarito no quadro. Eu quero que vocês quebrem a cabecinha, porque só assim vocês vão aprender aquilo que vocês têm dificuldade, tá? Mas eu vou estar sempre vindo aqui para corrigi-las. Só que eu não quero que vocês fiquem me esperando, porque aí não vai haver aprendizagem. Tem que tentar, errar, consertar, ver por que errou e qualquer coisa. Até 11h30, vocês podem me chamar, tia, estou com dúvida. Podem me chamar porque eu vou explicar a questão de novo. Um por um. Tia, pode me explicar o número 2 de novo? Mas para aquele aluno que acordou e assistiu aos vídeos que eu mandei, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo. Lembrando que essa aula é a aula da tia Ero e essa aula é para tia Ero e para tia Luciana. Cada um vai colocar lá no seu grupo, na sua turma. Tudo bem? Essa explicação eu vou colocar no grupão, onde o pai, o responsável, vocês mesmos vão abrir o vídeo para assistir e entender a aula de hoje, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Qualquer dúvida é só chamar, tá?